é Daniela Perônio. Eu sou Gisele Oliveira. E nós estamos aqui para gravar mais um episódio de Dona Podcast. Hoje, falando novamente, com outros enfoques, sobre violência doméstica. No último episódio, a gente trouxe a Renata, que é mestre em Direitos Humanos e também assessora de desembargador, para falar sobre esse tema. E nós abordamos um pouco sobre a Lei Maria da Penha, sobre o que é violência e outras questões atreladas. E hoje nós vamos falar um pouco mais com a Silvânia. Silvânia, então, é formada em Direito, tem mais de 20 anos de experiência na polícia como comissária. E ela vai trazer um pouquinho para nós das experiências dela e também do quanto ela vivenciou dentro desse universo. Silvânia. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer ao convite. E eu acho que dá para acrescentar que nesses 22 anos, né, de Polícia Civil, eu trabalhei em diversas delegacias distritais de Porto Alegre. Em muitas destas delegacias, eu tive contato, então, com violência, né, praticadas contra as mulheres. E na primeira delegacia que eu fui lotada, que foi a delegacia de Belém Novo, que é a 7ª delegacia policial, ali eu vivenciei uma experiência, né, bem impactante. Já para falar isso? Pode falar? Pode. Bem impactante com relação a violências praticadas contra as mulheres, né? Foi um caso que me chamou bastante atenção, porque era uma mulher que vinha praticamente todas as semanas na delegacia fazer registros de ocorrências, né, contra o seu companheiro. E cada vez que ela chegava na delegacia, ela chegava com mais grave a situação, né? Chegou com hematomas, daqui a um pouco ela começou a chegar com braço quebrado, até que um dia, né, passado alguns meses no distrito, trabalhando no distrito policial, nós fomos convocados para ir até a casa dela e encontramos ela morta, né? Então, a partir dali eu comecei a entender a gravidade, né, da violência que pode ser praticada contra as mulheres, né? Essa experiência que tu teve, quantos anos tu estava na polícia? Eu tinha acabado de entrar. Então, assim, tu iniciou a tua carreira já com algo que a gente pode dizer que é severo, né? E que, sem dúvida nenhuma, bem impactante, né? Sim. E até a questão da gente perceber que essa violência, ela tem níveis de degradação. E isso ficou bem claro já naquela época, né? Posteriormente, eu fiz cursos pela própria Polícia Civil, estudando os ciclos, então, da violência doméstica e entendi perfeitamente como que isso se estabelece, né? Como é que essa violência começa e aonde ela pode acabar se a mulher não tomar uma atitude, se ela não tiver uma Essa postura. experiência, então, que tu trouxe pra gente, ela é uma experiência que mostra, né, na prática, o quanto que essa violência, ela começa sutil, né? Provavelmente começou muito antes dela ir a primeira vez na delegacia. Sim. E o quanto ela foi se agravando. Exatamente. E culminar na morte dela, né? Que acabou culminando na morte. Então, a gente não tem a noção, às vezes, de que começa com palavras, né, agressivas, ou puxão de cabelo, ou com empurrão. E que mais tarde isso pode ir sendo agravando e chegar na morte da mulher, né? Tu consegue falar pra gente um pouquinho desse ciclo, que é um ciclo que realmente existe relacionado à violência? Sim, podemos colocar o slide. Eu acho interessante a gente falar uma coisa que tem que ser bem esclarecida para as mulheres, né? Quando se fala em violência doméstica e familiar, sempre vem muito assim que é uma lesão corporal, né, que afetou de uma forma muito grave a integridade física desta mulher, né, que é alguma coisa que acontece no corpo físico dela, né, uma lesão corporal mesmo. E a violência psicológica,
né? A violência emocional, a violência moral, patrimonial são gravíssimas e às vezes trazem para a mulher consequências muito mais profundas, né? Baixando a estima dela. Então, eu acho que tem que ficar bem claro, bater bastante nessa questão, né? Violência doméstica e familiar não é só lesão, né? Lesão corporal. Começa de uma forma bem sutil e vai aumentando. Quando a gente olha para esse gráfico, que é o ciclo da violência, nós vemos que tem a primeira fase, que é a fase da lua de mel, né? Quando começamos um relacionamento, a mulher começa um novo relacionamento, são juras de amor, promessas, né? Nós temos ali um companheiro amoroso, né? Encantador, porque todo relacionamento começa do mesmo jeito, ninguém vai começar apanhando um relacionamento, se a pessoa começar começa já sai, né? Exato, né? Começa tendo essa imagem do outro desta forma. Exatamente. Presentes, né? Passeios, viagens. Tem muito, se a gente começar a linkar um pouquinho com os perfis, né, de psicopatia, de narcisismo, né, que a gente vê se comentar muito, realmente a primeira investida que estes perfis fazem, ele é realmente de um encantamento. E isso se fala muito na questão de quando eles encontram um alvo, como é que eles fazem para encantar, né? O nível de esforço que eles têm realmente é muito alto para fazer com que esta vítima, ela depois queira voltar a buscar sempre essa lua de mel. Isso. Porque é tão bom, é tão encantador que se torna como um vício. Exato. Ela vai querer voltar sempre ali. Então, para a gente começar a linkar um pouquinho com esses perfis aí, com coisas que a gente inevitavelmente tem visto um pouco mais aí na internet, na mídia, enfim, a se falar. E isso é bem real, né? Porque ninguém começa um relacionamento mostrando a sua pior face, né? Não. O seu pior lado. A gente começa o relacionamento, todo mundo querendo agradar, ser o melhor possível, né? Então, é isso que acontece nesse início de relação, né? E existe um estudo que uma pessoa, ela começa a mostrar realmente quem ela é dentro destes perfis citados a partir dos 6 meses. Então, assim, pensa, tu vai conviver 6 meses com uma pessoa e vai achar, nossa, eu já conheço há muito tempo. E é muito pouco tempo, na verdade. E é aí que começa, né? Quando começa a conhecer, entra numa certa rotina que o abusador ele já entende que ele tem um certo domínio, né? Que ele conseguiu conquistar, que ela está apaixonada, né? Que ele começa a fazer pequenas, digamos assim, atitudes, às vezes, que não são tão perceptíveis por ela, que vai entrar na fase da tensão. Né? Que já começa a fase da atenção. E aí tem que chamar bastante atenção, porque às vezes a mulher pensa que é um cuidado, né? Pensa que ele está cuidando, que está protegendo, e já é abuso. Quando começa a controlar a rede social, né? Querer saber da roupa, tirar a roupa, tá? Ah, mas é que eu tenho ciúmes de ti. Ou ela acredita que seja ciúme, se sente envaidecida, porque mas ele tá pode com ciúmes, ser também né? colocado de outro jeito, né? Ah, essa roupa não fica tão bem em ti. Exato. Ela te marca começa demais. A baixar olha a estima. só, tu é, ai, não sei, tu é a minha rainha, eu quero que tu te vista mais assim desse jeito, não desse outro jeito. Então, às vezes as coisas se confundem, né? Saem de uma fase de lua de mel e vai para um outro lado. Que violência doméstica tem manipulação também. E isso é algo que na terapia a gente precisa ensinar a pessoa como a manipulação é feita e como ela pode sair dela. E não é uma pessoa, as pessoas não sabem sozinhas. Sim. Né? Vão aprender muitas vezes num processo terapêutico mesmo. Mas compreender que aquilo que às vezes parece muito bonito e sutil pode não ser. E a linha às vezes é tênue, né? E eu gostei muito de uma frase que a Renata trouxe na primeira conversa que a gente teve, no episódio anterior. Quem não viu, vale a pena ver. Que é quando você é impedida de ser quem você é. Como uma violência. Como uma violência. Exatamente, é como eu vejo, porque até nessa conversa eu estava lembrando, assim, de um outro fato super corriqueiro, em tese, assim, né? Mas esse meu namorado na época, ele falava que eu ria demais, né? Sorria demais. Talvez eu tenha contado esse episódio, que é minha mãe que me chamou a atenção
porque eu nunca mais havia sorrido. Ela disse que saudade que eu tava do teu sorriso largo, assim. E foi ali que eu me dei conta que eu tinha parado de sorrir. Ou tinha passado a sorrir de forma mais contida, assim. Quando a minha mãe me chamou a atenção, num dia em que ele não estava conosco, assim, pro fato de que ela estava com saudade do meu sorriso. Sabe que eu pensei numa questão que pode ser um indício da violência, muitas vezes, é porque, realmente, quando tu não tá bem, isso vem pro corpo e aparece. Mas, às vezes, as pessoas precisam fazer muita força para parecer que estão bem, socialmente, porque precisa, né? Então, assim, claro que a pessoa não vai ficar com o mesmo brilho no olhar, que a pessoa não vai ficar se sentindo bem onde tá e a postura muda. Muitas vezes, sim. Mas, às vezes, isso não aparece socialmente porque a pessoa se obriga, não, eu preciso parecer tá bem, porque ela acredita que precisa parecer tá bem. Eu até acho que no tribunal, eu já trabalhava no tribunal na época, sim, eu parecia, porque eu me vestia de forma adequada, né? Mas eu estava deixando de me maquiar. Eu nunca fui uma pessoa que se maquia muito, assim, mas o básico, na verdade, ele reclamava. Já o básico, assim, pra que esse batom? Pra que rímel, né? Tu vai trabalhar, tu não vai lá aparecer, tu não vai lá ser bonita, né? Roupas, eu já estava comprando roupas em tamanho maior, assim, para não marcar o corpo. Porque tudo para ele eu estava provocando, entende? Então, se de alguma forma eu provocava, e não provocava, gente, a gente sabe o que é andar na rua, acho que toda mulher, na verdade, sabe, né? Basta ser mulher para atrair olhares, digamos assim, né? Sim. Mas sempre era porque eu estava vestida de um jeito que era provocante, assim, né? Então... Mas o que é legal dessa fase da tensão, e que daí a Silvânia pode complementar com a experiência dela, é que muitas vezes vem essa fala e logo em seguida, ai, mas tu tá saindo pro teu trabalho, já tô com um cafezinho aqui, meu amor. Tô com saudade. Já tô com saudade. Né? Então, assim, vem essa fase, esse momento onde se desacredita, né, se invalida essa mulher, e logo em seguida algo que é para de alguma forma manipular, não, olha que bom que é a tua manhã, tu tomas o café da manhã comigo. Então, nunca todos os momentos são ruins. Não, existem momentos bons. E isso é importantíssimo da gente trazer também, né? Porque talvez com os nossos exemplos e as nossas conversas, algumas mulheres vão ser, poxa, eu passo por isso. Ah, não, mas meu relacionamento tem muita coisa boa, então não é violência. E não deixa de ser violência porque tem momentos bons. Exato. Então, sempre assim, eu gostei muito dessa tradução da Renata, porque eu acho que ela é muito assertiva. Sempre que você não pode ser quem você é, existe uma violência. Então, se eu tenho um estilo de me vestir com mais decote, ou mais justo, ou vou rir alto, né? Eu vou ter a minha forma específica de falar, ou eu quero usar um cabelo mais longo, ou uma maquiagem mais forte. A gente precisa respeitar o ser humano como ele é e da forma com que ele se apresenta, né? Especialmente se não tá fazendo mal pra ninguém, né? Exato, que aí, não tá fazendo mal pra ninguém. Então tá tudo bem. Isso, exatamente. Eu só quero ser eu. Só que nós temos... Qual é o problema de ser? Só né? que também nós temos que entender aonde que nós estamos inseridas, né? Onde que nós nos criamos dentro de um sistema patriarcal. Né? Onde os homens machista, ocupam cargas de liderança, de poder. Nós somos a segunda, estamos seres de segunda categoria ainda, infelizmente, né? Somos tratadas assim, objetificadas. Né? Então, dentro da relação, nós, infelizmente, na maioria, não se pode generalizar e dizer que não exista, né, relações saudáveis, né, gente? Isso é também aqui, porque existe homens maravilhosos e relacionamentos saudáveis e maravilhosos. Mas, para quem não se trabalha, né, não está se puxando aí, ainda tem muito essa questão da mulher ser objetificada dentro da própria relação. Né? Então, o que eu vejo também? Nós temos essa questão do patriarcado que está entranhado culturalmente, né, na nossa sociedade, e que faz com que a gente não tenha a mulher não tenha percepção, entendeu? Ela não percebe que está sofrendo abuso, porque é tão introjetado na nossa psique, né, que a gente não consegue entender que determinados comportamentos são abusivos. É que a gente vem de uma construção social
que ensina como a mulher deve ser e o que é adequado para essa mulher e até onde ela pode ir. Sim. Nessa construção social, e até uma brincadeira aqui, eu e a Daniela, a gente acaba tendo a oportunidade de estudar em alguns momentos juntas, e a gente foi fazer um curso sobre mulheres na mitologia. E assim, qual não foi a nossa surpresa que desde os mitos até os mitos... Pandora. Nós temos Eva. Gente. Então, Por que não... tudo, né? Culpada. Então, assim, a gente Exato. vê desde sempre, desde a mitologia grega, romana, a história da igreja, né? Então, a gente tem a mulher Isso é uma formação, sempre... né? Uma formação, toda uma construção Social do que é o papel da mulher, uma de construção qual social é, de qual é o do homem. e desvalorizando sempre, né, a nossa condição. Então, é socialmente estabelecido isso e vem, né, há séculos, né, milênios, que nós viemos sofrendo isso. Então, a gente tem que parar para entender esse processo. Eu acho que por que às vezes a mulher não sai do ciclo? Por que a mulher não enxerga? Porque sequer ela sabe que tá num ciclo também, né? Então, que está assim, dentro do ciclo e que está sendo E por isso vítima que de a gente abuso. tem que falar muito disso, Tem que né? falar. E eu acho que isso tem que ser... Tá toda hora falando, tem que estar comentando, trazendo consciência para quem tiver e chegando para as pessoas, para as mulheres entenderem, né? porque é isso que vai fazer com que ela permaneça, né? Sim. E na fase da explosão? Sim, quando ela passou por essa fase da tensão aqui, né? Que já vai começar ali, já começa a violência mais... pega pelo braço, segura, mantém presa, ele já dá um puxão de cabelo, ele já empurra, já começou a violência aqui, tá? Já tem assim, ó, ele começa a ameaçar, faz alguma ameaça. Quebra algo. Quebra, joga alguma coisa na parede, entendeu? Dá um Ele soco já, na ele já parede, começou. empurra uma porta. Ele já mostrou, ele não atingiu ela com força, ele não machucou ela ainda, né? Mas ele já tá tomando algumas atitudes, já grudou no braço. Já tá no movimento. Já tá no movimento. Num movimento que talvez não tenha deixado uma marca física. Mas psicológica já com deixou. certeza. Já marcou. Porque o que a mulher vai sentir nesse momento de tensão aqui? Ela já começa a sentir desconforto. E aí que eu queria citar mais uma questão antes da gente passar para a explosão. Ela tem que ter consciência do que ela sente. Tá causando desconforto. Tem alguma coisa aqui que não tá legal dentro dessa relação, porque tá me causando desconforto, me causando sofrimento. Eu tô ficando ansiosa, ou eu tô deprimida, ou eu tô ficando... Eu tô pisando em ovos, né? Sabe? Eu não tô natural. Alguma coisa... Eu tenho que estar cuidando do que eu tô falando, porque senão ele se irrita. Ele fica irritado. Ele fala com grosseria comigo. Eu tenho que cuidar o que eu falo. A mulher não quer incomodar. Cuidar o que eu penso, o que eu cuidar acredito. Tu entendeu que tu começa internamente a não sentir. Tu tá te sentindo mal, né? Tá sentindo mal-estar. E tu começa, então, internamente, tu começa a dar justificativa para ele, né? Tu te sente mal, mas tu justifica o comportamento dele. Hoje ele tá nervoso, porque de repente não tá bem, porque eu trabalho, né? A gente presta muito atenção nisso, porque é um sinal perfeito essa tua colocação. Quando tu justifica o comportamento do outro. A mulher começa a justificar, aí que tá a questão do que a gente vem falando. Ela, às vezes, ela não tem percepção que ela tá dentro da violência, no ciclo de violência, iniciando, né, ali o processo do ciclo da violência, porque ela, por causa dessa construção social toda, porque ela não tem formação suficiente, porque ela não se considera vítima. Outra questão difícil é uma mulher, seja lá quem for, se considerar vítima dentro de qualquer situação, entendeu? Não, eu dou conta. Eu consigo... Eu consigo de vergonha de ter passado pelo que eu passei. Na verdade, quando eu me dei conta, porque que só foi com agressão física... Todos os outros sinais, eles foram sinais, sim, de alerta. Eu fui criando um tipo de consciência. Não foi de uma hora para outra que eu cheguei, que nós chegamos na agressão física lá, né? Eu passei pela essa fase da tensão, no meu caso, assim, ela foi antecedida. Eu acho, antes disso, já tinha a fase do controle. O controle, ele não está ali.
né? Tem o descontrole na fase da explosão, mas ele vinha com o controle do celular, então começava como algo... Isso, mas sim, mas é que eu digo assim, é mais suave, porque começava com, deixa eu ver, né? Não era uma situação de briga, não era uma... Aí é que tá. Manipulando, entendeu? Isso Exatamente. manipulação. Então, assim, a complexidade do ciclo da violência, ele não tá só nas fases, aí é que tá. Ele tá, sim, num vai e vem, que não é tranquilamente perceptível, não por quem está vivendo. Né? Quem está de fora consegue perceber mais. Nós tínhamos na época um amigo nosso também, colega da época de faculdade, assim, e que ele chegou, teve eu narrei para ele uma briga que eu tinha tido com aquele meu namorado, e ele me disse, olha, Rê, isso aí só vai evoluir. E eu achei aquilo uma bobagem, sabe? Capaz. Não, isso foi... Não, eu até nem disse normal, mas eu disse, não, isso foi ali uma coisa de momento. Porque não tinha tido... que eu digo, na minha cabeça, na construção que eu tinha feito... o problema seria a violência física. Então, eu não via, embora eu me sentisse mal, embora eu já não fosse mais quem eu era. Então, eu não sorria mais como eu costumava sorrir. Eu tinha medo de encontrar pessoas conhecidas na rua. Por quê? Porque eu tinha medo justamente de não poder vibrar como eu costumo vibrar espontaneamente, né? Eu sempre fui espontânea. Então, eu passei a ter medo de ser eu. Então, como vai ser? Pessoas passaram a deixar de me ligar, porque quando me ligavam, sentiam a minha atenção ao telefone. Né? Então, claro, os amigos foram se afastando. Então, todo esse movimento começou a acontecer de uma forma que, para mim, na minha visão de que estava ali vivendo aquilo, acabou se naturalizando. Então, eu me acostumei a comprar roupas mais largas, eu me acostumei a usar roupas que não marcavam o meu corpo. Eu me acostumei. O que é interessante que tu falou da vergonha? Mas a vergonha está muito relacionada também com a questão vergonha, de culpa. Então, o que vergonha. acontece? A mulher, muitas vezes, psicologicamente, ela se culpa. Sim. Se eu parar de fazer isso, então ele não fará aquilo. Ou a outra questão também que vem é assim, como é que eu vou denunciar e mostrar que eu fui fraca e já aguentei isso? Como é que eu vou denunciar se tem tantas pessoas que passam por algo pior? O que eu passei não é tão ruim assim. Sim. E tu começa a ficar com vergonha frente a outras pessoas, começa a ficar com vergonha de coisas que psicologicamente aquele abuso, aquela situação de violência, falou com aquilo que existe dentro de ti. Então, é comum a pessoa sentir vergonha, é comum a pessoa sentir culpa, e isso também é um reflexo social. Mas também é um reflexo psicológico individual. E tem um ponto que a gente precisa cuidar, que sempre que se liga para o 180, né, que se tem aquele pedido de apoio, de ajuda, eles quantificam, né, eles qualificam essas ligações, né. E num dos estudos que eu li a respeito, eles têm o perfil da pessoa que liga. Né? As mulheres que ligam para o 180, elas têm um perfil que é amplamente divulgado, que é o quê? É a mulher negra, não todas, a maioria. Mulher negra, com baixa escolaridade, sem condições, obviamente, de prover o seu sustento e com filhos. Isto é a maioria, porque, obviamente, a gente está falando de um Brasil que ele é enorme, que ele é desigual. Quando a gente fala de olhar nessa mesa aqui com 4 mulheres que sofreram violência de alguma forma e que passaram por isso, esta vergonha também vem, poxa, mas como que eu passei por isso? Se eu tenho recursos, como que eu não vi? Era a minha cobrança. É a cobrança, como que eu não percebi? Cobrança. Como que eu não pude tomar uma atitude com relação a isso? Né? Então, assim, vejam bem, não somos a maioria das mulheres brasileiras, né? Nós somos formadas, temos uma boa carreira, temos instrução, temos acesso à saúde, né? E aí eu falo da própria saúde psicológica, de ter esse suporte. E ainda assim,
Fomos vítimas. Fomos vítimas. Então, Pra ver muito que a da, coisa é muito profunda. muito profunda. É E muito muito da profunda. vergonha também vem disso. Como que eu não percebi? É. Como que eu Não vi? percebemos. E é o que eu escutei de muitas mulheres e que eu queria que tu compartilhasse depois com a gente Não um se pouquinho dessas percebe histórias. exatamente porque isso é tão, é aquilo que a gente falou, tá tão, essa percepção, ela vem muito sendo formada a maneira como a gente se relaciona, né, e vê os homens há muito E como eles nos séculos. veem E também, como eles nos né? veem. Então, como é que a gente vai, se te criou dentro de um ambiente onde o homem ser grosseiro, ser ríspido com a tua mãe, né? Quando o pai ser ríspido com a mãe, né? Fala grosso, São comportamentos teve aprendidos, né? comportamentos abusivos que se Desrespeito. presenciou, vê desrespeito. Uhum. Renata, essa é a frase, Desrespeito a palavra. acaba sendo normalizado. O desrespeito, porque a gente não aprendeu o que é respeito, tu entendeu? Uhum. Desde pequenos a gente não tem noção do que seja respeito. Se a gente parar para pensar, a criança acaba sendo desrespeitada desde A criança- né, quando a gente formata o ser humano. Já pro desrespeito. Já é um desrespeito, exatamente. É com Quando a gente desrespeito. coloca aquelas caixinhas, tu vai vestir isso, né? O tipo de educação castradora. Para de chorar, não Isso, deixa a criança expressar não se expressa. as emoções, Que né? vergonha. Tudo isso já a gente foi criado sofrendo desrespeito Uhum. e vendo, né? Então é complicada a situação, né? Uhum. Bom, continuar para nós não. Então, a terceira fase, que seria a fase da explosão. Aqui a gente já tem uma violência que começa a ser extrema, né? Uhum. Ali já vem com agressões físicas, já quebra-braço, né? É um soco no olho, né? Soco na boca. Começa com violência Que física pode mesmo. ser só pegar a mão da pessoa e dar um apertão. Exatamente. Porque às vezes é pra tu ficar quieta em determinado lugar, deixa só E dar um deixa- apertão. Isso exato. já é essa fase. Já entra. Eu acho E, que é. e essa questão, assim, olha, ali ele coloca assim como destruição. Eu vejo que destrói as coisas dentro de casa, porque também pode ser com mas a destruição ela é muito mais profunda quando acontece essa violência, né? Claro. E é interior, na autoestima da mulher, no amor próprio. Não, existem vários estudos que mostram que as mulheres que sofrem violência doméstica, elas desenvolvem TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. E isso precisa de muito investimento para tu pegar e tratar a pessoa e ela se desenvolver e sair do trauma. Como que uma mulher está se sentindo Uhum. numa situação de violência? Como é que ela começa aqui? Um medo, né? Uma insegurança. Ela sofre de insônia. Ela começa a emagrecer Ou engordar. ou engordar. Porque tem formas diferentes, Diferentes, de né? tu superar e de tu poder viver. Superar não, mas de tu poder lidar com aquela Lidar dor. com aquela dor. Né? Tu esquiva da dor Cada comendo, um- tu esquiva cada da um- dor cada não uma comendo, tu vai esquiva mexe. dormindo demais, tu Isso. esquiva não dormindo. Então, assim, cada pessoa vai buscar alguma coisa pra tentar aliviar o sofrimento. E muitas vezes, o que é comum, e eu gosto de falar e acho importante pontuar, é que tem mulheres que sofrem violência, que estão em relações muito ruins. E o que elas fazem? Elas procuram um médico para tomar remédio, um psiquiatra, tomam um remédio controlado para continuar na relação que tá fazendo mal para elas, porque elas não conseguem sair. Porque é difícil sair mesmo. Nossa. Né? Então, assim, eu penso que a gente tá fazendo esse segundo episódio falando desse assunto, ele é importante porque um dos dados que se tem é que quanto mais tu fala e a mulher identifica que vive, quanto mais a mulher vê a história de outras mulheres que também viveram e passaram por isso, mais ela tem chance de dizer, opa, eu também posso sair. Opa, eu também vivo isso. Opa, tem essa história terrível que tu contou da pessoa que acabou morrendo. Porque acontece e os números são alarmantes. Né? Então, assim, é preciso falar. É preciso falar em casa, Muito. é preciso falar em escola, é preciso falar com o teu filho, com a tua filha, é preciso conversar com os homens. Porque para mudar isso aqui, a gente depende de mulher e de homem. Os homens têm um papel fundamental. E a gente tem que olhar para o homem, tá? Também é olhar para a criação, né? Essa forma, porque são as mulheres que criam os homens, né, meninas? E a gente tem que olhar para a maneira como esses homens estão sendo criados, porque tem que começar de pequenininho. Claro. E como as Né? meninas estão sendo criadas E como também. as meninas estão sendo criadas. Então, a gente tem um trabalho pela frente, Muito. né? Para poder mudar essa E sociedade. tem um né? ponto muito importante sobre isso, que assim, a mulher, quando ela fica numa relação dessa, ela também tem as questões dela para trabalhar.
E eu gostaria de ter o poder de começar na internet, de ter a força da internet, para ao invés de falar só nos psicopatas, falar no que esta mulher precisa desenvolver para não cair, né, na Sara destes perfis narcisistas, perversos porque, e psicopatas, né? E se uma mulher ela fica num relacionamento como esse, é porque ela permite que os seus limites comecem a ser alargados. Porque ela permite. Ela deixa que... Ela deixou a primeira... Ela deixou né? a primeira. Ela deixou primeira. a segunda. E esse homem foi fazendo e foi aumentando esse grau. Ele não vem direto, por quê? Porque ele está testando os limites dela. e testando até onde ele pode ir. E essa mulher, ela está permitindo. Ela está negligenciando as suas vontades e as suas necessidades em prol desse relacionamento. Então, ela também tem muito a trabalhar nela, né? Claro que aqui, de novo, a gente está falando de que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem visibilidade. Mas a gente pode falar para esse público e pode fazer um material e algo que caia, né, nos ouvidos de todas as mulheres. É isso, assim. Olhemos nós para as nossas questões, porque quando a gente permite algo, é porque algo em nós precisa ser trabalhado. Exatamente. Não, perfeito. E essa constância nessa informação, né? A gente manter uma constância de estar sempre... Porque hoje, uma das questões que eu vejo, assim, a gente falou, tem mulheres que não têm condições de ter terapia, né? Ir para terapia, buscar ajuda. Porque uma das formas de sair do ciclo é tu falar para alguém, né? Buscar ajuda num familiar, né? Alguém de confiança dessa mulher, num amigo, entendeu? Buscar, se não tem ali, buscar um outro suporte na comunidade, algum centro da comunidade que possa ajudar, alguma coisa que esteja no entorno dela, próxima a ela, para ela tentar ver o que está acontecendo. Até mesmo quem é religioso vai na sua própria religião, fala, né? Muitas vezes o problema, quando tu fala com qualquer pessoa, né, é que a pessoa pode não te acolher. Exatamente. Isso pode acontecer. Não, isso é normal. Não, olha comigo, já foi muito pior. Inclusive, que passam a mão, E algumas não. A questão é que, assim, ó, é muito importante ter informação. E a informação tem que vir de vários lugares para a pessoa ver que não é natural apanhar, não é natural violência, não é natural agressão. Que te digam que tu tem que suportar, entendeu? Exato. É isso aí que a gente tem que ficar bem claro. Pode ser comum que as pessoas falem isso, não é natural. E uma outra coisa que eu acho importante, a Gi falou da questão de perfis de transtornos de personalidade, quando tu fala do narcisista, transtorno antissocial, quando tu fala até de um border na questão de violência. Mas tem os casos que a pessoa não tem esses transtornos. Que a pessoa tem uma cultura. Então, tu pode ter pessoas que têm uma cultura, e essas pessoas que têm uma cultura também são pessoas que podem se modificar. E é por isso que eu digo, o papel de mudança em relação à violência, ele não é apenas da mulher, ele é do homem também. Claro. E a gente precisa dos homens. A gente precisa dos homens para quê? Para nos ajudarem nessa luta. Porque a gente tem dados da ONU, onde a questão da violência doméstica é uma questão pública, é uma questão de todos. É uma questão que fere a dignidade humana. É uma questão que precisa de apoio, precisa de proteção, né? E quando tu fala em dignidade da pessoa humana, quando tu fala desses aspectos, tu tá falando coisas que tem lei em relação a isso. E que cada vez mais isso, graças a Deus, o nosso país vem crescendo. Leis a gente tem. Essas leis precisam ter aplicabilidade, mas a gente vê que faltam algumas outras coisas, que é o quê? Esse trabalho interno mesmo, esse trabalho psicológico da pessoa perceber, porque às vezes a pessoa não percebe. Não. Porque às vezes a pessoa não percebe por quê? Porque não identifica, porque não sabe o que é. Então a pessoa precisa ter o conhecimento. É a base de tudo. O primeiro entra naquele ponto que a cognição ela vai enxergar aquilo que tu tá preparado. E se tu não está preparado para, onde é que eu me preparo? Aí fica Mas no ciclo, eu vou dar né? um exemplo que eu gosto de dar para várias coisas na vida e ele serve para muita coisa. É assim, como é que o bebê aprende a falar? O bebê, ele não nasce falando. Mas desde que ele tá na barriga da mãe ou quando ele é adotado, aquela mãe, aquele adulto vai conversando com ele. E isso vai fazendo ele entender a linguagem. Ele pode não entender as palavras inicialmente, mas ele entende, meu amor, aquele manhês, ele vê que aquilo é bom, que o xingão é ruim. Então esse reconhecimento tem. Com o tempo internalizando a linguagem, o que a criança faz depois de internalizar? Fala de um jeito erradinho e depois de outro jeito. E esse exemplo serve em qualquer coisa da vida que a gente precisa de aprender. Talvez eu não saiba falar ainda o que é a violência, mas eu preciso escutar o outro falando comigo e me enchendo de energia, força e conhecimento para que eu possa sair. E isso é em todos os casos de violência doméstica.
Então, por isso que é um assunto que não pode se esgotar. Não pode. Uhum. Nós temos muito trabalho pela frente, meninas. E uma coisa que tu falaste com relação aos homens, né, que eles precisam vir, né, para essa transformação que a gente está querendo aí social, né? Mas hoje em dia está se falando muito e em razão do machismo, né, que os homens têm que parar para pensar o tipo de relação que eles têm com as mulheres. Se é interesse meramente sexual, ele quer uma mulher para cuidar dele, para tomar conta dele, como se ele fosse, né, uma criança dependente, precisasse de uma mãe. Transfere, né, para a mulher as responsabilidades da mãe. E se o que ele sente pela broderagem é diferente, né, pelos amigos. Hoje eles falam que os homens amam os homens, porque admiram os homens, né, porque se inspiram em outros homens e querem a mulher meramente para o sexo e para cuidar deles, né? Uhum. Então, os homens têm que parar e refletir sobre isso. Será as que é mulheres isso mesmo? também, eu acredito, que elas querem de um homem, tu entende? Exato. Qualquer relação que tu vai desenvolver é bem importante que a pessoa pense exatamente o que ela quer. Pode ser legítimo? Pode, é o que tu quer. O outro sabe, tá de boa. Mas tem que estar Né? claro. E a última fase, a fase da reconciliação? Na fase da reconciliação, é quando a mulher já correu para casa de alguém, ela já foi buscar ajuda. Muitas vezes isso acontece, às vezes ela continua dentro de casa, mas ela diz que vai se separar, né? E ele entra com arrependimento. Ele diz que ele está arrependido, que ele não vai fazer mais, que pede desculpas, dá flores, dá presentes, envolve ela. É carinhoso, amoroso, queridinho. E ela fica assim, ó, Ele volta pro ciclo inicial da lua de mel. Ele volta do que ela mostra, quer, né? A mulher gosta de uma massagem nos pés, é massagem nos pés. A mulher Exato. gosta de uma flor, é uma flor. A mulher gosta, ele volta para aquilo que ele vai conversar e vai fazer sentido. E uma coisa, a conquista, tem uma coisa que eu acho extremamente importante, porque tu começa a primeira vez. Aí vem a segunda, a terceira, a quarta e vai continuar, porque é um ciclo, porque ele é começa comprovadamente mais rápido. científico de que começa a ver. É isso que eu ia dizer, na psicologia. Mais rápido. A gente sempre avalia 3 fatores quando a gente vai ver alguém, um abusador ou uma vítima, o que seja, que é a questão do padrão, Uhum, a intensidade e a frequência. uhum. No ciclo da violência, a intensidade sempre aumenta da violência e a frequência ela começa a se tornar de um tempo cada vez menor. Uhum, Então, assim, tu tem uma violência que vai acabar tirando as forças da pessoa, né? E que a pessoa não vai vendo saída. E aí tu vai te acostumando, vai tendo um padrão de te acostumar que isto é normal. E não é. uhum. Então a pessoa também Vai precisa que não perdendo é o normal. parâmetro do que é Exato, normal. do que é normal. E tu vai E aí tu perdendo te pelo que tu dissocia. falou. E nós Exatamente. falamos na outra vez também, que tu vai, porque tu não tem claro o que é o teu limite. Até porque quando tu tem claro o que é teu limite, eu tenho claro o meu limite, a pessoa vai dizer, nossa, tu é muito dura, tu é muito difícil. Eu não sou difícil, eu sou ótima. Eu acredito em mim, eu gosto muito de algumas coisas e eu não tenho nem problema pra dizer o que eu gosto, entendeu? Exato. Mas quando tu é bem resolvido em alguma coisa, todas vocês já devem ter ouvido isso, tu é difícil. É. Então, assim, Exigente sempre demais. se coloca a Aham. mulher numa situação de tu desconfigurar, ou não é bem desconfigurar a palavra, mas de tu pegar e rebaixar aquilo que ela tá sentindo. Desqualificar. Desqualificar, era essa a palavra. Tu tá usando short curto, tu quer chamar atenção. Não, Uhum. eu quero usar um short curto. Tu tá pegando e tá falando muito alto, tá sendo muito alegre. Uhum. É que eu sendo sou muito alegre. É. Então, Que tipo, droga, né? são coisas que vão criticando a pessoa e não levando em consideração. Então, uma dica importante é a mulher ver, voltou a acontecer? Padrão. Padrão tá acontecendo toda hora, é padrão. Para. Padrão muito dificilmente muda. E muda se a pessoa quer mudar. E leva tempo. Porque se a E pessoa aí? acostumou a ver 20, 30, 40 anos sendo ela daquele jeito, vai demorar mais pra mudar. Gurias, eu acho interessante, já que a gente está terminando ali essas fases, a gente também trazer, né, para o debate aqui a questão de como sai disso. Né? Tu já Sim. detectou que tu tá dentro da violência, tu tá sendo vítima de violência. E seja lá em que nível ela esteja acontecendo, né? Tu tá vítima da violência. Como que sai? Sabe que na terapia cognitivo-comportamental a gente tem vários protocolos, apesar de não ter fixo. Mas a primeira coisa que tu faz com o paciente é identificar o quão perigoso é aquela situação. Né? Tu identifica para ele entender o quão perigoso é. Significa que vai sair? Não. Mas precisa entender o quão perigoso é. 2, dentro desse passo também inicial, é que a pessoa tem uma forma como escapar rápido.
Parece horrível, eu penso que deve ser horrível viver assim, mas, por exemplo, assim, que ela tem uma mochila onde tem a identidade, se tem filho que tem alguma coisa ali separada, a casa pra onde ir, ela já tem que ter um plano de pra onde ela vai. 3, ela precisa conhecer isso aqui, o ciclo da violência. E entender que existe o ciclo da violência. Que ela é vítima. Eu acho que essa percepção, eu tô sendo vítima de violência. Isso. 4, além de identificar que tem esse ciclo, ela tem que compreender que vai aumentando os níveis de violência. E que isso pode levar à morte dela, às vezes dos próprios filhos, quando tem filhos, né? E aí chega um passo que é difícil, e por que muitas pessoas não saem também? A gente precisa mudar crenças e valores. Porque se o meu valor muito forte é família, e eu entendo que família é o meu marido, vai ser muito difícil para mim sair. Se eu entendo o meu valor muito forte é que eu não posso passar por essa vida solteira, eu vou aceitar qualquer coisa num relacionamento. Se o meu valor é que eu tenho que ser boazinha, que eu tenho que ser dócil, eu vou agir assim. Se o meu valor, ele é que eu preciso ser unida, que eu... Entende? Então, a gente precisa trabalhar com essa mulher. Tanto os valores dela, que ela tem, que vão estar relacionados a ideais, né? Quanto também as crenças. E aí, tu vai fazer toda uma reestruturação cognitiva. É assim que a gente chama, para que isso leva tempo, com certeza, né? E aí, desenvolver rede é uma outra coisa que pode fazer. Protocolo dos números para os quais ligar, os serviços de justiça para o qual ligar, os abrigos que pode ir. E, uma coisa muito importante que tu tocou, né? Ela precisa estar bem financeiramente. Então, existem casos de pacientes que começam a guardar dinheiro escondido, que começam a trabalhar e uma parte do valor ficar ali, que começam a trabalhar junto com o marido e pegam um valor para poder, se precisar, sair com os filhos. E eu acho que pode, como se diz assim, se organizar para esse momento de sair de casa com antecedência, juntando inclusive provas, que eu cheguei a comentar com vocês, que é muito importante. Porque muitas vezes a mulher está sofrendo ameaça de que se tu sair de casa tu vai ficar sem nada, eu vou tirar os filhos de ti. Né? Começa a sofrer todo tipo de ameaça quando ela demonstra que vai se separar. E eu acho uma coisa importante na questão de vou tirar os filhos de ti, eu acho que isso é bem importante de dizer, que o homem não vai tirar os filhos da mulher. Sim. A menos que ela tenha uma questão de prostituição ou uma questão de uso de drogas ali, existe essa possibilidade, né? Só que essa ameaça, ela é muito comum no consultório. Eu recebo paciente direto com essa ameaça de que vou tirar os filhos, vou te deixar sem nada. Então, isso, consultar um advogado, vale investir na consulta. Um defensor ter fotos público, da casa, porque assim, ó, inicialmente nem pensão eles querem pagar, porque tu vai juntar todo aquele dinheiro e vai usar contigo. É a fala, não é verdade, mas é a fala. Tem a premissa. Eu gostei muito que a Dani trouxe o detalhe, né, da terapia cognitivo-comportamental, porque basicamente ela vai atuar na forma, né, com que tu vê o mundo. E isso vai expandir para todos os valores e todas as questões que a Dani trouxe, mas ele também vai fazer tu enxergar o quanto a maldade está dentro da tua casa. O quanto tu precisa fazer para te defender. O quanto tu precisa expandir. E técnica após técnica, como a Dani disse, não é um protocolo, né? Eu acho que existem casos e casos, mas assim, à medida que tu vai expandindo a forma com que essa mulher vê o mundo, a forma com que ela consegue enxergar as possibilidades que ela tem, como tu vai trabalhar a autoestima, porque é um trabalho longo de recuperação de autoestima dessa mulher, para que ela se sinta segura, para que ela... Porque, assim, tudo que a gente está falando aqui, vai guardar dinheiro, vai guardar prova. Mas se ela não sentir segurança, ela vai fazer o que tu nos contou aqui no bastidor, que vai lá e retira a queixa, sai fora e acabou tudo e volta para o ciclo de novo. E assim como retirar a queixa é comum, existe muita demora para fazer a queixa. E muitas vezes não se faz. Por quê? Por essa pressão social. E qualquer uma de nós já passou por isso, porque já passou por uma situação de violência. Tu te questiona, será que eu devo denunciar? Será que eu não devo? E uma coisa importante aqui, né? Essa fase, ela tem a fase de lua de mel, não é toda hora, não é todo dia, são períodos, são momentos. Então, o que acontece? Tu pensa, não, ele vai mudar. Tu não vê o padrão, tu pensa, não, foi uma vez. Não foi tão terrível quanto lá, não vai chegar nisso. Tu não vê o padrão, é isso. Não vê. E alguém precisa te mostrar que existe o padrão. E é um processo de antes, durante e depois. E mulheres que ficam anos sem se darem conta desse ciclo, entendeu? Isso aí, por isso que é importante... Mas por que não se dá conta? Porque viu o avô,
Exato. pai. É uma questão transgeracional mesmo, né? Ela é uma repetição de padrão que herdado, sistêmico. né? Sistêmico, transgeracional. Então, isso tem que começar a abrir para a sociedade, né? E essas mudanças começarem a acontecer, porque... Eu vejo que já mudou muita coisa e que a gente tem Sim. vários avanços, mas precisa de muito mais. Porque eu vejo assim, Precisa de muito espaço de fala. precisa de escuta, muito espaço muito. de fala. Precisa muito das pessoas não terem vergonha. Nós temos modelos, nós temos vários modelos que estão se colocando, atrizes, mulheres da política, Sim. promotoras se colocando que sofreram violência. Então, assim, tu pensa, tu trabalhou numa delegacia e sofreu violência. Tu, advogada, trabalha como assessora de desembargador e sofreu violência. Eu sou psicóloga, já sofri violência. Duas psicólogas, Gisele, Cássia psicóloga, de já Ferreira sofreu Espeto. violência. Só que o mais importante, a gente não ficou. Tu entende? Não. Então, esse também é um lugar de fala de quem já saiu, sabe como se trabalhou para isso e também trabalha em prol de ajudar outras pessoas, porque às vezes aquilo que nos dá muita dor é a nossa grande força para ajudar outras mulheres, para ajudar outros homens. E que é possível, nós somos a prova viva aqui, que é possível sair. Exato, e não precisa ter vergonha. Exatamente. Porque acontece com quem é Acontece. forte, acontece com quem tá Por fragilizado, todas pode as questões ficar que forte. nós falamos, pode acontecer e que nós estamos dentro desse sistema sem nos darmos conta que somos vítimas de violência, então, de abuso, E né? acontecia muito? E acontecia muito na delegacia das mulheres chegarem lá em dúvida se aquilo poderia ser uma violência ou não, se era cabido uma denúncia ou não. Na delegacia não tem muita dúvida, porque lá elas chegam já na fase aqui da explosão. Geralmente já chegam machucadas. já chegam machucadas, lesionadas. Muitas, a gente pode dizer o seguinte, muita mulher não registra ocorrência. Pela vergonha. Muita mulher. A gente tem bastante mulher que registra. subnotificado, né? Exatamente, mas muita mulher não registra por causa da vergonha, tá? Então fica sofrendo calada ali durante muitos anos. São muitos motivos, eu vejo como uma questão que as pessoas trazem no consultório também, pelos filhos não denunciarem. É medo? É medo, Não é receio, não é o só que vai vergonha, acontecer, o é julgamento medo. do filho. Medo da solidão é uma questão também que mantém as mulheres, entendeu? Dentro dessas relações abusivas. É o valor. né? E tem, O que, um que eu vou estudo, fazer sozinha, né? Tem um estudo da PUC que eles fizeram uma análise com um grupo de mulheres para entender o quanto o afeto que elas receberam na infância e o modelo de afeto que elas desenvolveram ao longo da vida interfere nesse sentimento de solidão e no quanto elas vão estar mais propensas ou não à dependência emocional. E a correlação é bem alta. Porque isso é aprendizagem. É Mas como tu aprendizagem. pode aprender isso, tu também pode aprender de uma outra forma. Então as pessoas E é isso podem que a gente tenta aprender desconstruir a na terapia sair cognitivo-comportamental. Gurias, uma coisa situação de violência. que a mulher, eu acho que tem que cair a ficha, né, das mulheres, que é nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso corpo, pelo nosso bem-estar. Ninguém vai fazer isso por nós. Isso aí é um pensamento infantil, achar que o homem vai proteger, que a família vai proteger, que sei lá vai proteger. Não, a gente se protege. E para que eu possa me proteger, que eu valorize, que eu cuide do meu corpo, que é sagrado, né? Dessa minha morada aqui, eu tenho que estar informada. Eu tenho que me respeitar, eu tenho que me conhecer. Me conhecer, estabelecer os meus limites, assim, ó. É eu que faço isso. Se alguma coisa está me causando sofrimento, alguém está me causando sofrimento, né? Gente, está me gerando sofrimento, está me gerando desconforto. Eu tenho que saber que está acontecendo isso. Quem tem que saber sou eu, não é? Então, eu que tenho que dar o passo. Para não aceitar. E é toda uma cultura que vai ter que mudar. E a mulher vai ter que fazer esse esforço de entender. Ela se cuida. É um processo, precisa saber que é um processo e cada pessoa tem o seu tempo. Exato. Silvânia, Renata, muito obrigada por terem Eu que topado essa agradeço. jornada com a gente hoje aqui. Mais um bate-papo Felizmente incrível. está acabando o tempo. Obrigada. Mas a gente quer agradecer a vocês. E quem sabe, né, daqui futuramente voltam de novo pra gente falar de mais alguns aspectos. É só Obrigada. chamar. Gurias, muito obrigada. Que todas as mulheres possam ver esse bate-papo, assim, que a gente possa expandir e que, assim, a contribuição de vocês, tenho certeza que foi muito boa. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Até o próximo Dona Podcast. Vamos Deixa lá. o seu comentário aqui pra gente. Tchau, tchau.